Bom dia, 20º dia de lockdown aqui em Fortaleza, e a notícia de hoje, que já foi dada ontem, mas o desdobramento, é o conjunto de busca e apreensão lá no Rio de Janeiro, inclusive no Palácio das Laranjeiras, na residência particular do governador, no escritório de advocacia da esposa, e alguns mandados, inclusive em São Paulo. E aí ele, ao invés de se defender e de falar, né, explicar, ele resolveu, a la Lula, dizer que todo mundo está contra ele, que é um absurdo. Na verdade, isso é praxe da, do pessoal que, que faz o que faz, né? Ah, a gente está aí vendo. Ontem eu passei o dia inteiro vendo as notícias do que aconteceu. Teve áudio vazado, áudio dos empresários falando que já estava tudo acertado, que o governador ia reabilitar uma empresa para prestar serviço. Essa empresa é a empresa que fraudou, e parece que já estava tudo acertado. E tem áudio, tem contrato de uma prestação de serviço que não está sendo feita com a esposa dele. Dos 7 hospitais de campanha que foram contratados, apenas um foi entregue e ainda não está funcionando na sua capacidade total. Os outros 6 nem começaram ainda, não tem previsão de ficar pronto. Esses valores já estão sendo pagos, não foi pago a totalidade, mas já está sendo pago. Tem contrato aí de administração desses hospitais por 6 meses, mesmo antes de saber que o tempo do Covid ia passar tanto tempo, né? Nós estamos agora entrando no terceiro mês do Covid. Então, já lá no começo, já colocaram para 6 meses, desses hospitais que inclusive que não estão prontos. E, cara, uma série de falcatrua, de superfaturamento de obra, de superfaturamento na compra de equipamentos médicos. E aí, ontem eu cheguei à conclusão, e não sei se vocês vão chegar à mesma conclusão, vai começar a abrir. Outros governadores que estão mais, que estão acochando mais, aqui do Nordeste, né, lá do Sudeste, vocês vão começar a ver que a coisa vai afrouxar. Por quê? Porque eles começaram a perceber que a Polícia Federal está aí na rua, né? Começou a verificar os desmandos, para ser mais gentil, né? E vocês vão começar a ver que as coisas vão começar a abrir. Alguns governadores, ou governador, eu não vi a reportagem, que eu não tenho um saco, realmente eu não consigo escutar o Camilo. O governador daqui do Ceará parece que já disse que vai começar a abrir a partir do dia 1º, não vai ampliar o lockdown. Engraçado que ontem, né, ele resolveu falar isso. É estranho, né? É incrível como as coisas batem, e espero que aqui não tenha tido nenhum tipo de situação como no Rio de Janeiro, apesar de que as evidências ou alguns fatos demonstram o contrário, como hospitais de campanha que foram construídos para nada, né? Lá perto do Albert Sabin, que foi desmontado às pressas de madrugada
para ser montado em algum outro canto que não sabe se aonde foi, nem se foi montado, remontado. Dinheiro esse que saiu do nosso bolso, do bolso do contribuinte, mas que ninguém sabe para onde foi e por que foi gasto. Ainda assim, mesmo com a situação calamitosa que estamos aqui no estado do Ceará, porque nós estamos, se eu não me engano, nós somos o segundo estado com mais casos, a gente só perde para São Paulo. E se a gente colocar por que é a conta correta, proporcionalmente à quantidade de habitantes, se eu não me engano, nós somos os primeiros, ou seja, nós temos mais casos por milhão de pessoas do que São Paulo, que é o primeiro lugar em números absolutos, né? Só para exemplificar isso, o Alexandre Garcia ontem, e ele já falou isso em alguns outros momentos, explicou isso. O Brasil, por exemplo, está em 22º lugar no mundo em casos por milhão, que é a conta correta, certo? É o terceiro, se eu não me engano, ou é o quarto em casos absolutos, mas é o 22º no mundo por proporcional, né? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que vamos contabilizar, vamos pensar de forma pequena para explicar melhor, né? Vamos dizer que uma cidade tem 100 habitantes, certo? E tem um caso, beleza, tem um caso, ok? Então tem 1% da população. Em outra cidade tem 1000 habitantes e tem 2 casos. Bom, a cidade que tem 1000 habitantes tem o dobro de casos da cidade que tem habitantes, tem 100 habitantes. Mas ainda assim é muito menor proporcionalmente do que a cidade de 100 habitantes. Porque 2 de 1000 é 0,02%, certo? Então, essa que é a conta correta, porque não, é óbvio que países que têm mais população vão ter mais casos absolutos, né, números absolutos, do que países com pequeno caso. A Alemanha, por exemplo, tem 83 milhões de habitantes, né? Nós somos 220 milhões de habitantes. Então é óbvio que aqui vai ter mais casos do que lá. A Alemanha, pelos últimos números que eu vi, estava com 180 mil casos. E nós estamos a 190 agora, ou 200 mil casos, alguma coisa assim. Bom, para a gente chegar ao mesmo patamar da Alemanha, a gente precisaria multiplicar por 3 a quantidade de casos que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, é uma falácia essa história de que tem muito mais casos. Tem muito mais casos, porque tem muito mais gente também. Não tem como comparar isso. A comparação tem que ser proporcional. E quando vemos a comparação proporcional, o Brasil é o 22º, certo? Está longe dos primeiros casos. Um caso muito estranho nessa conta aí é a China, que tem a maior população mundial, né? É o país que tem a maior população mundial, fica à frente da Índia, fica à frente, enfim, de países enormes, e bem à frente, e teve uma quantidade de casos relativamente pequena se comparado a essa população, né, esse percentual. Isso significa que ou os chineses tiveram muita sorte, ou foram muito competentes, ou mentiram na quantidade de números de casos, né? Então a gente precisa, o mundo precisa ter esse tipo de informação.
né? Vamos esperar que a Polícia Federal e esses inquéritos passem para os outros estados, não só Rio de Janeiro, que chegue aqui, que chegue no Maranhão, que chegue no Amazonas. Eu morei muito tempo no Amazonas, eu sei como é que é o negócio lá no Amazonas, que chegue lá no Amazonas muito rápido, porque lá o pessoal precisa muito, principalmente o pessoal do interior, que chegue aqui em outros estados e que todos esses corruptos sejam pegos e presos conforme a lei, e que a população brasileira tenha a devida justiça em cima desses canalhas, porque roubar dinheiro público, desviar dinheiro público numa situação de calamidade pandêmica, assim, de doença no mundo inteiro, é um crime hediondo, não tem como falar outra coisa, é absurdo isso. Então, tomara que a justiça seja muito rápida e que prenda esses canalhas o mais rápido possível. Vamos esperar que hoje as coisas comecem a andar mais rapidamente e que as esperanças voltem a seguir nossas mentes e nossos corações. Até amanhã, pessoal.